bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Paloma, sob o efeito do estado puerperal logo após o parto, durante a madrugada, bateu o berçário onde acredita encontrar-se seu filho recém-nascido e o sufoca até a morte, retornando ao local de origem sem ser notada. No dia seguinte foi descoberta a morte da criança e, pelo circuito interno do hospital, é verificado que Paloma foi a autora do crime. Todavia, constou-se que a criança morta não era o seu filho, que se encontrava no berçário ao lado, tendo ela se equivocado quanto à vítima desejada. Diante desse quadro, Paloma deverá responder pelo crime de A. Homicídio culposo, B. Homicídio doloso simples, C. Infanticídio ou D. Homicídio doloso qualificado. Só pela narrativa aqui da questão, só observando os pontos que expõem essa questão, percebe-se que houve um erro quanto à pessoa. Não é um erro na execução. O erro na execução não há esse engano com relação à pessoa. O autor que quer praticar o crime de desfavor de alguém, ele vê e de fato é a pessoa que ele quer atingir, mas por um erro na execução. De repente ele não tem uma mira boa, ele dispara a pistola, o tiro, e em vez dele acertar a pessoa que ele queria, ele acerta um terceiro. Mas não há qualquer engano, a pessoa que ele queria acertar realmente está ali, mas ele errou nessa execução e acabou atingindo o terceiro. Nesse caso aqui, a pessoa, no erro contra a pessoa, o indivíduo ele pratica o crime em desfavor da vítima achando que é a pessoa que ele quer atingir, mas na verdade não é aquela pessoa. É a pessoa que o agente queria atingir nem está ali no local. Foi o que aconteceu. Aqui a Paloma, ela queria atingir, queria matar seu filho. E aí ela foi lá no berçário e matou uma criança achando que era o seu filho, mas em verdade não era o seu filho. Qual que é o efeito do erro quanto à pessoa? Está previsto lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Tá? Vou colocar aqui CP. O que diz esse artigo? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Esse artigo aqui é a resposta para o nosso exercício. Logo, Paloma, olha só, toda a descrição do crime de infanticídio. Por quê? Sob efeito de estado puerperal, logo após o parto. Essas aqui são condições imprescindíveis para o infanticídio. Durante a madrugada vai até o berçário. Mas as duas características que o exercício traz, sob o efeito de estado puerperal logo após o parto. Ela então vai até o berçário onde acredita encontrar seu filho recém-nascido e o sufoca até a morte. Então aqui, a Paloma, sob o estado do puerperal logo após o parto, foi lá e matou o seu filho. Pelo menos ela achou que era o filho dela. E depois verificou-se que não era o filho. Baseando-se então pelo artigo 20 do Código Penal, parágrafo 3º, ela vai responder pelas características da pessoa que ela pretendia matar. No caso aqui, ela queria matar seu filho. Então, se ela estava sob efeito puerperal logo após o parto e queria matar o seu próprio filho, temos o delito de infanticídio. Não vai responder por homicídio. Mas era outra criança, não era o filho dela. Então, nesse caso, não preenche os requisitos ali do infanticídio. Só que, pelo artigo 20, parágrafo 3º, eu levo em consideração, aqui, não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o delito. Então, preencheu os dois primeiros requisitos. Em que pese ela não acertou, não matou o próprio filho, mas leva-se em consideração os requisitos e qualidades da pessoa que ela queria. Então, o que ela vai responder? Por infanticídio. Logo aqui, a resposta para a nossa questão vai ficar a letra C, infanticídio. Homicídio não, porque ela preenche todas as características do infanticídio, nem culposo nem doloso, e nem homicídio doloso qualificado. Tá? Lembrando, Paloma estava sob o efeito do estado puerperal, logo após o parto quis matar o próprio filho. Que pese ela matou outra criança que não era o próprio filho, fugindo da característica do infanticídio, como houve erro quanto à pessoa,
eu aplico então o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Não se consideram neste caso condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o delito. E por isso fica aqui letra C, infanticídio. Espero que tenham gostado da resolução de hoje e continue nos acompanhando.